Olha só, na aula de hoje a gente vai fazer uma retomada, certo, de porcentagens. É um conteúdo que vai cair na nossa prova de bloco. Atençãozinha, coisa simples, coisa fácil, que boa parte de vocês já tem esse conhecimento. Então, a gente tem que lembrar que a porcentagem envolve diversas situações com que nós nos deparamos frequentemente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Indicadores econômicos, resultados de pesquisa, promoções e outras coisas. O que você tem que entender que quando a gente fala de porcentagem, certo? Porcentagem, como o próprio nome fala, é uma divisão, é uma razão, é uma fração, certo? Onde a parte de baixo, o denominador, vai ser sempre igual a 100. Então, esse denominador, certo, de uma porcentagem, vai ser sempre igual a 100. Lembrando-se que o símbolo de porcentagem é este aqui. Esse símbolo é o símbolo de porcentagem. Essa é a ideia central de porcentagem. Então, como a gente vai indicar aqui? É uma razão entre dois números com um denominador igual a 100, como já tinha falado com vocês. Certo? É uma fração centesimal, certo? Sua nomenclatura. Então, um exemplo, 35% seria 35 sobre 100. 180%, 180 sobre 100. E assim sucessivamente, só para vocês terem uma pequena noção dessa representação aí de porcentagem. Certo? A gente pode representar dessa forma, certo? De transformar a porcentagem em fração. Se você quiser também, você pode transformar, deixa eu pegar uma caneta aqui, certo? Em número decimal, que 0, estou sem caneta hoje, mas que dá para escrever, 0,35. É uma forma de você escrever. Aqui, olha só, atenção, legal, vai dividir por 100, duas casas decimais, que seria 1,8. E realmente, 180% acima de um inteiro, então seria 1,80. Ô, 8 lindo, hein? Mas tá massa, deu para entender isso aí. Então, você pode representar a porcentagem como fração ou como um número decimal. Como já eu tinha falado com vocês, sempre que você pensar em porcentagem, certo? Onde você vê a porcentagem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, como eu falei aqui, promoções, até 23% de desconto. Então, de 1.079 por 929, certo? Então, que é um exemplo de aplicação de porcentagem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, certo? E notícias de mídia. Casos de Covid no sistema carcerário aumentam em 72,4% em um mês. Então, porcentagem, você vai estar em contato com essa ideia de porcentagem sempre, certo? É algo que aparece com bastante frequência no seu dia a dia. Certinho, então, a representação, como já tinha falado, 50%, 50 sobre 100. Aqui você pode simplificar a fração, sempre a partir do nono, certo? Você já tem que ter noção de que sempre colocar a sua fração na forma irredutível. Então, você tem que ir simplificando ela o máximo possível, certo? Então, aqui, 50 sobre 100, ou 1 sobre 2, 1 meio, certo? Ou na forma decimal, 0,50, ou só 0,5 também, se você quiser. 25%, 25 sobre 100, simplificando 1/4, 0,25, e assim sucessivamente, como a gente já tinha mostrado aqui. Eu coloquei lá 1,80, pode ser 1,8 também. São outras maneiras de você colocar, e o 0,35 seria 35%. Aqui seria interessante você compreender a seguinte ideia, certo? Você tem que saber transformar de porcentagem para fração, certo? De porcentagem para número decimal. E o caminho contrário também. Você tem que saber transformar, certo? De número decimal para porcentagem e de fração para porcentagem.
Então, isso aqui você tem que saber desenvolver, certo? E quando a gente for resolver os exercícios, eu comento direitinho sobre isso aqui. Mas você tem que saber caminhar bastante aqui nessa ideia, porque todas são aplicadas em exercícios. Então, seria interessante você ter essa compreensão de representação de porcentagem em fração e de fração em porcentagem. A mesma coisa, de porcentagem em número decimal e essa parte decimal, o que indica em porcentagem. Então, caminhar isso aqui é bem interessante para a aprendizagem de porcentagem, para a realização dos exercícios de porcentagem. Nós também temos representação geométricas de porcentagem, certo? Você tem aqui uma circunferência, certo? Você tem uma circunferência aqui completa. Deixa eu colocar aqui isso. Uma circunferência completa, certo? Ela toda, o círculo todo seria 100%. Então, aqui eu dividi em 4 partes. Então, 1/4 a gente colocou lá atrás, olha aqui, ó, 25%. Não volta. Seria o quê? 25% é igual a 1/4. Então, nós dividimos aqui em 4 partes. Então, cada parte dessa aqui equivale a 25%. Aqui também eu peguei um retângulo. Então, o retângulo todo ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, cada parte desse retângulo representa o quê? Então, é 100%. Então, o todo, a figura toda, certo? Foi dividido em 5. Então, 100 dividido por 5. Cada pedaço desse equivale a 20%. Então, você pode pensar que cada pedacinho desse aqui, né, equivale a 20%. Igual o primeirinho já está pintado e todos equivalem a 20%. Se eu pegar 2, então, professor, se eu pegar 2, 20 com 20 daria o quê? 40%. E assim sucessivamente. Então, seria interessante você ter esse controle, essa compreensão aí também de representação. Isso aqui é interessante, certo? No ensino médio, vocês vão ver bastante esse tipo de representação. Como a gente calcula a ideia de porcentagem? Então, aqui, algumas formas de você calcular a porcentagem. Primeiro aqui, quanto é 10%, certo? De 300. Vou colocar com marca-texto, fica melhor para ficar conversando com vocês aqui. Então, aqui eu utilizei a forma de fração. Então, 10%, como você pode pegar 10% aqui? Certo? 10% representa a fração de quê? 10% sobre 100. Então, você vai multiplicar essa fração pelo 300. Então, quanto é, né? 10% de 300. Então, que você vai multiplicar a fração pelo valor que você quer. Multiplicando aqui, ele pode cortar os 2 zeros, como já mostrou aqui para vocês. Vai ficar 10 vezes 3, 10 vezes 3, certo? Nós vamos... Opa, desculpa. O valor de 30. Deixa eu só apagar aqui. Certo? O valor de 30 reais. Então, 10% de 300, 30 reais. Bem simples. Se você fosse fazer esse cálculo mental, certo? Boa parte dos alunos conseguiriam chegar nesse resultado. Mas estou mostrando aqui, certo? Como que faz, como você chega nesse resultado. É só esse caminho? Não. A gente vai mostrar que tem outras formas de se calcular a porcentagem aqui. Ok. Aqui eu peguei um exemplo também, que a gente pode calcular a porcentagem com regra de 3. Foi dito que um tanque cheio possui 5 litros, então total 5 litros equivale a 100%, como eu coloquei aqui. Então, sabemos que o nosso 100 será proporcional a 5, então 100% é o 5. E foi dito que gasta 3 litros por gasto, certo? Gastaram 3 litros, sobraram 2 litros. Todos esses números devem se apresentar em porcentagens proporcionais para que ela seja correta. Então, como eu cheguei nessa ideia proporcional aqui? 100% seria a ideia. Então, 3 litros que eu gastei, seria o quê? Quantos por cento? Como que eu calculei isso aqui? Certo? Seria um total X sobre 100, que é a porcentagem. Então, eu calculei aqui, olha, 5 equivale a 100%,
3 litros, não é isso? Equivale a x%. Regra de 3, multiplica cruzado, 5x é igual a 3 vezes 100, 5x é igual a 300, porque 3 vezes 100 é 300. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 300 dividido por 5, você chegaria aqui no resultado de 60%, que eu obtive aqui. E para chegar nesse 40%, a mesma ideia, mas em vez de usar o 3, você pode usar o 2. Então, a regra de 3 também pode ser utilizada, pode ser calculada, a porcentagem pode ser calculada também através da regra de 3. É uma ideia que você tem que absorver e tentar utilizar também. Tem algumas ideias aqui que você pode utilizar para fazer cálculos mentais. Porque, sei lá, 32% de 400. O que você tem que pensar? O 32% ficaria complicado. Então, ficaria mais fácil você pensar o que? Opa, o 32 é o que? 30% mais 2%. É outra forma de calcular. Se você pegar o 32 sobre 100 vezes 400, dá certo, professor? Sim, dá certo, pode fazer. Mas como eu falei lá atrás, que eu ia mostrar algumas formas para você calcular. Aqui estou tentando mostrar para vocês uma forma mental, de cálculo mental. Então, 30% de 400, ou seja, 10% seria 40. Então, 10% 40, 20% 80, 30% 120. Cheguei no 120. Massa. E 2%? Opa, 1% de 400 é 4. Então, 2% é 8. 32% seria, então, 120 mais 8, 128. Então, fazer esse cálculo mental, às vezes, adianta. Então, é bom você saber calcular 1%, o 5% e o 10%. Aí, e 50% que é metade. Certo? Sabendo esses quatro, de uma forma de cálculo mental, você consegue caminhar nos outros valores, só somando, multiplicando, dividindo, que fica um caminho mais fácil. Igual assim, 25%, certo? Eu sei que, igual aqui de 400, 50% é metade, seria 200. Então, 25% seria 100. Por quê? É metade da metade. Então, você usa a ideia de divisão, certo? A ideia de 10%, pessoal. 10% é só cortar um zero. Então, cortei um zero aqui do 400, ficou com 40. 1%, então você corta os dois zeros. Então, ficou 4. Então, isso você tem que ter para tentar fazer cálculos mentais, certo? Aqui, como eu falei, assim, pode somar, que foi o 32%. Aqui, se fosse aqui, peguei como se fosse 96%, se fosse 48% também você poderia pensar, 50% menos 2. Aqui eu peguei 96%, então seria o 100% menos 4%. Seria também uma ideia mental de você pensar. Certo? Então, 100% de 400 é o próprio 400. 4%, como eu falei lá, 1% é 4. Então, 4%, 4 vezes 4, 16. Então, você pega só 400 menos o 16, que chegou no valor de 384. Então, essa forma mental de calcular também é válida para exercícios de porcentagem. Aplicação. Uma mercadoria custava R$500, sofreu um aumento de 25%, determine esse novo valor da mercadoria. Então, a taxa de aumento foi de 25%. 25% é 25 sobre 100, ou 0,25. Como foi aumento, isso aqui seria interessante, é uma forma de calcular. Temos outras formas? Tem. Eu vou comentar sobre elas, não descrevi elas aqui, mas vou comentar sobre elas. Então, como foi aumento, ele tem que pegar o inteiro, o valor que ele custava, mais esse 25%. Então, o inteiro que ele custava, o 100%, é a parte o quê? De 1. Certo? Que eu estou usando a parte de números decimais. Mais o aumento de 0,25, que é o 25%. Então, qual seria o novo valor? Certo? Você teria que pegar o valor de R$500 e multiplicar
por esse valor de 1,25, que daria 625. Quais são as outras maneiras que você poderia pegar aqui? Você poderia pegar o 500 sendo 100%, certo? 500 sendo 100%, e o 25 por 100 sendo x. Regra de 3, multiplicando cruzado, certo? Mas 25%, como eu falei, assim, a metade da metade. Vamos pensar na metade da metade? Então, a metade de 500 seria 250. A metade de 250, 125. Opa, teve um aumento de R$125. Ele custava quanto? 500. 500 mais 125, você também chegaria nos 625. Então, porcentagem, pessoal, nós temos vários caminhos que pode seguir. Qual que é o caminho certo? Chegando no valor. Matemática são ciências exatas. Chegando no valor correto, o caminho que você seguiu, professor, eu gosto de usar número decimal, eu gosto de usar fração, eu gosto de usar a regra de 3, eu gosto de fazer cálculo mental. Cara, e outras ideias que você pode ter aí. Tudo é válido para mim, certinho?